Vocês não vão acreditar no que aconteceu quando meu pai descobriu que eu era a dona do hotel de 5 estrelas onde ele tinha levado toda a família para me humilhar. A cara de choque dele quando eu me levantei no meio do jantar e disse: "Bem-vindos ao meu hotel", foi simplesmente impagável. Mas calma, porque essa história é muito mais profunda do que parece. Durante anos, minha própria família me tratou como a fracassada da família, a filha que desperdiçou a vida largando a engenharia para trabalhar com hotelaria. Eles me excluíram de tudo, me fizeram sentir pequena, insignificante. E quando finalmente decidiram fazer uma viagem em família, adivinha quem não foi convidada? Isso mesmo, eu. Só que eles não faziam ideia de quem realmente eu tinha me tornado. E quando descobriram... Bem, deixa eu contar essa história desde o início, porque vocês precisam entender como uma simples viagem de família se transformou na maior reviravolta das nossas vidas. Meu nome é Marina Santos, tenho 29 anos e moro em Florianópolis. E vocês precisam entender uma coisa sobre minha família. Para eles, eu sempre fui a ovelha negra, a filha problemática que tomou as decisões erradas na vida. Tudo começou há 8 anos, quando eu larguei o curso de engenharia civil no último semestre para trabalhar com hotelaria. Imaginem a decepção do meu pai, que sonhava em me ver formada numa profissão de respeito. Enquanto isso, meus irmãos seguiram o caminho que a família esperava. Ricardo se formou em medicina e hoje é cardiologista em um hospital particular. Camila virou professora universitária, casou com um advogado e já tem 2 filhos. Eles são os orgulhos da família, os exemplos de sucesso que meu pai adora exibir para os amigos. E eu? Bem, para eles eu era apenas a filha rebelde que começou trabalhando numa pousada simples na praia, limpando quartos e servindo café da manhã. Durante anos escutei piadinhas maldosas nos almoços de domingo. Marina ainda está brincando de hotelzinho? Ou, quando você vai arrumar um trabalho sério? Cada comentário era uma facada, mas eu engolia calada. A gota d'água veio numa terça-feira comum. Eu estava no meu escritório quando vi uma mensagem no grupo da família no WhatsApp. Meu pai tinha mandado: "Pessoal, organizei uma viagem especial para Gramado no feriado prolongado. Já reservei tudo no Hotel Vista Serrana, aqueles 5 estrelas que todo mundo fala. Vai ser eu, a mãe, Ricardo com a Fernanda, Camila com o Marcos e as crianças. Finalmente uma viagem em família como sempre sonhamos." Leiam de novo essa mensagem. Viram alguma coisa estranha? Isso mesmo. Eu não estava incluída. 8 pessoas da família. E eu simplesmente não existia. Nem sequer uma explicação. Nenhum "Marina não pode ir porque..." Simplesmente me ignoraram completamente, como se eu não fizesse parte da família. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou definitivamente, mas também se fortaleceu, porque eles não faziam a menor ideia do que estava por vir. Quando li aquela mensagem, eu quase engasguei com o café. Hotel Vista Serrana? Sério? De todas as opções em Gramado, eles tinham escolhido exatamente aquele hotel? O universo tem um senso de humor muito peculiar, porque vocês não vão acreditar na coincidência que estava prestes a acontecer. Deixa eu explicar uma coisa que minha família não sabia. Nos últimos 5 anos, enquanto eles me tratavam como a fracassada da família, eu tinha construído um pequeno império na hotelaria. Comecei com aquela pousada simples que eles tanto zombavam, mas reinvesti cada centavo que ganhei. Comprei uma segunda propriedade, depois uma terceira. Hoje eu sou proprietária de 4 hotéis boutique entre Florianópolis e a Serra Gaúcha, incluindo, adivinhem só, o Hotel Vista Serrana. Isso mesmo, gente. O hotel 5 estrelas que todo mundo fala. Que meu pai estava se gabando de ter conseguido reserva? Era meu. Minha empresa fatura cerca de 8 milhões de reais por ano. Eu tenho 150 funcionários e meu nome está na lista dos jovens empresários mais promissores do sul do Brasil. Mas para minha família, eu ainda era a menina perdida que brincava de hotelzinho. A ironia era tão absurda que eu tive que rir. Eles me excluíram da viagem, mas escolheram meu hotel para se hospedarem. Era como se o destino estivesse me entregando a vingança perfeita numa bandeja de prata. Imediatamente liguei para o gerente do Vista Serrana. "Marcos, preciso que você cancele discretamente a reserva da família Santos para o feriado prolongado. Inventa qualquer desculpa. Problema no sistema, overbooking, o que você quiser." Ele ficou confuso, mas obedeceu. Afinal, eu era a chefe. 2 horas depois, meu pai estava surtando no grupo da família. "Gente, o hotel cancelou nossa reserva. Disseram que houve um erro no sistema. Estou desesperado. Não tem mais nada disponível em Gramado para aquelas datas." E foi aí que eu tive a ideia mais genial da minha vida. Uma ideia que mudaria tudo para sempre.
Vocês deveriam ter visto o desespero no grupo da família. Mensagem atrás de mensagem. Meu pai tentando encontrar alternativas. Liguei em 15 hotéis, tudo lotado. Como isso pode acontecer? Já tinha contado para todo mundo no trabalho sobre essa viagem. O orgulho dele estava ferido, e eu estava adorando cada segundo. Foi quando ele fez algo que não fazia há anos. Me ligou diretamente. Marina, oi filha. Olha, sei que vocês jovens têm mais facilidade com essas coisas de internet. Você não conhece alguém da hotelaria que possa nos ajudar? Estou realmente desesperado aqui. A ironia era deliciosa. O homem que me excluiu da viagem estava me implorando ajuda, mas eu mantive a calma e respondi com a voz mais inocente possível. Pai, deixa eu ver o que posso fazer. Tenho alguns contatos, sim, trabalhando na área há tantos anos. Ah, Marina, você seria nossa salvação. Qualquer coisa serve, até uma pousada mais simples. Só não posso cancelar essa viagem, já prometi para as crianças. Desliguei e esperei exatamente 2 horas, antes de ligar de volta. Tempo suficiente para ele suar frio. Pai, consegui! Foi difícil, mas tenho uma amiga que trabalha no Vista Serrana. Ela disse que houve mesmo um cancelamento de última hora e conseguiu reabrir a reserva de vocês. Sério? Marina, você é um anjo. Como posso te agradecer? Bem, pai, já que eu consegui resolver o problema de vocês, que tal me incluírem na viagem? A reserva agora é para 8 pessoas mesmo, então tem espaço. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo e constrangedor. Eu quase conseguia ouvir os neurônios dele trabalhando, tentando encontrar uma desculpa para me excluir novamente. Marina, é que... Bem, sabe como é? Já organizamos tudo pensando em um grupo específico. Seria meio estranho agora. Pai, sem problemas. Vou ligar para minha amiga e cancelar a reserva de vocês então. Tenho certeza de que ela vai entender. Não. Quer dizer... Tá bom, tá bom. Você pode vir sim. Afinal, você nos ajudou, é justo. Perfeito. Ele tinha caído direitinho na minha armadilha. Agora era só aguardar o grande dia, porque eles não faziam ideia do show que estava por vir. O dia da viagem chegou e eu estava mais ansiosa que uma criança na véspera do Natal. Mas não era ansiedade boa. Era aquela mistura de nervosismo e expectativa que você sente quando sabe que algo grande está prestes a acontecer. Eu tinha planejado cada detalhe nos mínimos detalhes. Cheguei em Gramado no meu carro, um BMW que comprei no ano passado, mas que minha família nunca tinha visto. Estacionei longe do hotel e caminhei até a entrada principal, fingindo ser apenas mais uma hóspede. Minha equipe estava toda instruída. Me tratariam como qualquer cliente comum, sem revelar que eu era a proprietária. Quando entrei no lobby, minha família já estava lá fazendo o check-in. Vocês deveriam ter visto a cena. Meu pai todo empertigado no balcão, tentando impressionar o recepcionista com sua importância, enquanto minha mãe fotografava cada canto do lobby para postar no Instagram. Ricardo e Camila estavam boquiabertos com a decoração e as crianças correndo entre as poltronas de couro. Nossa, Marina, você conseguiu mesmo, minha mãe disse quando me viu. Esse lugar é incrível. Sua amiga deve ter uma posição muito boa aqui para conseguir essa reserva. Eu sorri discretamente. Ela tem uma certa influência no hotel. O que mais me divertiu foi ver meu pai tentando entender como eu tinha conseguido aquela reserva. Ele ficava me olhando com aquela expressão de quem não consegue encaixar as peças do quebra-cabeças. Como a filha fracassada tinha contatos tão importantes? Durante o tour pelo hotel, os comentários maldosos começaram. Imagina quanto Marina deve estar pagando pela parte dela aqui, sussurrou Camila para Ricardo. Ela provavelmente vai ficar endividada por meses. Talvez ela tenha pedido emprestado, respondeu meu irmão. Ou quem sabe está dividindo o quarto com alguém para baratear. Cada comentário era uma punhalada, mas eu engolia tudo. Porque sabia que em breve, muito em breve, eles iriam engolir todas essas palavras. O jantar estava marcado para as 8 da noite no restaurante gourmet do hotel. E seria lá que eu daria o golpe final. Eles não faziam ideia de que estavam prestes a descobrir quem realmente eu tinha me tornado. O restaurante do Vista Serrana é realmente algo especial. Ambiente intimista, vista panorâmica para as montanhas, cardápio assinado por um chefe renomado. Quando chegamos para o jantar, minha família estava claramente impressionada, mas também desconfortável com os preços do menu. Meu Deus, Marina! Minha mãe sussurrou. Você viu o preço desse salmão? R$300! Como você vai conseguir pagar isso? Relaxa, mãe, eu me viro, respondi, tentando conter o sorriso. Meu pai estava visivelmente tenso, calculando mentalmente quanto aquele jantar custaria.
Ele tinha aquela expressão de quem estava se arrependendo de ter me incluído na viagem. Ricardo e Camila trocavam olhares de pena, como se estivessem assistindo minha ruína financeira em tempo real. Foi quando meu tio Roberto, irmão do meu pai, fez a pergunta que eu estava esperando a noite toda. Marina, me conta uma coisa. Como exatamente você conseguiu essa reserva? E esses contatos todos na hotelaria? Você trabalha em que posição mesmo? O restaurante estava cheio, mas naquele momento parecia que só existíamos nós 8 na mesa. Todos os olhares se voltaram para mim. Era a minha deixa, o momento que eu tinha ensaiado mentalmente centenas de vezes. Eu me levantei lentamente da cadeira, com toda a elegância que consegui reunir. O silêncio na mesa era ensurdecedor. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Bem, comecei com a voz firme e clara, já que vocês querem saber como consegui essa reserva e quais são meus contatos na hotelaria. Fiz uma pausa dramática, olhando nos olhos de cada um deles. Deixem-me apresentar vocês ao meu hotel. Fiz um sinal discreto para o sommelier, que imediatamente se aproximou da mesa junto com o gerente geral. Família, disse o Marcos, meu gerente. É uma honra receber vocês no Vista Serrana. Esperamos que estejam gostando da hospitalidade da nossa proprietária, a senhora Marina Santos. A expressão no rosto do meu pai foi algo que eu vou guardar para sempre. Choque, incredulidade, confusão. Tudo misturado numa cara que parecia ter visto um fantasma. Minha mãe deixou o garfo cair no prato. Ricardo e Camila ficaram literalmente de boca aberta. Bem-vindos ao meu hotel, eu disse finalmente. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Vocês sabem aqueles momentos em filmes onde o tempo parece parar? Foi exatamente isso. Meu pai estava me encarando como se eu fosse uma aparição. Minha mãe com a mão na boca em choque total e meus irmãos simplesmente congelados nas cadeiras. Isso é uma piada, né? Foi a primeira coisa que meu pai conseguiu balbuciar. Marina, para com essa brincadeira. Não é brincadeira, pai. Marcos, pode trazer os documentos da empresa, por favor? O gerente saiu e voltou rapidamente com uma pasta. Aqui estão os papéis da Santos Hospitality Group. 4 hotéis, 150 funcionários, faturamento anual de 8 milhões de reais. E eu sou a fundadora e CEO. Camila foi a primeira a reagir. Mas como... Quando... Marina, isso não faz sentido. Você trabalhava numa pousadinha. Trabalhava. Há 5 anos atrás. Desde então, construí isso tudo enquanto vocês me tratavam como a fracassada da família. Minha voz estava firme, mas por dentro eu estava tremendo de emoção. 8 milhões? Meu pai repetiu, como se não conseguisse processar a informação. Marina, você está falando sério? Completamente sério. E vocês sabem qual é a parte mais irônica de tudo isso? Vocês me excluíram desta viagem, me fizeram sentir como se eu não fosse digna de estar aqui com a família. Mas adoraram meu trabalho, não é? Ficaram impressionados com o hotel, elogiaram o serviço, postaram fotos no Instagram. Vocês desprezaram a pessoa, mas amaram o resultado do meu fracasso. Ricardo tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão. Não, agora vocês vão me escutar. Durante anos engoli comentários maldosos, piadinhas sobre minha escolha profissional, olhares de pena. Vocês me fizeram acreditar que eu era uma decepção. Mas sabem de uma coisa? Eu construí tudo isso sozinha, sem a aprovação de vocês, sem o apoio de vocês. E agora vocês estão aqui, no meu hotel, depois de me excluírem da própria família. A mesa estava em silêncio absoluto. E pela primeira vez na vida, eu me senti verdadeiramente poderosa diante deles. 3 meses se passaram desde aquela noite em Gramado, e vocês não vão acreditar como as coisas mudaram. Meu pai, que sempre foi orgulhoso demais para admitir erros, me ligou na semana seguinte. Pela primeira vez na vida, eu ouvi ele dizer: Marina, eu errei. Errei muito. A voz dele estava embargada, e eu sabia que não era fácil para ele engolir o próprio orgulho. Minha mãe começou a me mandar mensagens diárias. Não aquelas mensagens protocolares de bom dia, mas perguntas genuínas sobre meu trabalho, meus planos, minha vida. Ela até começou a fazer trabalho voluntário numa ONG que ajuda jovens empreendedores, dizendo que queria entender melhor o mundo da filha. Mas a mudança mais surpreendente veio dos meus irmãos. Ricardo me procurou para pedir conselhos sobre investimentos, e Camila quis saber se eu poderia orientar uma ex-aluna dela que sonhava em abrir uma pousada. De repente, eu não era mais a ovelha negra. Eu era a referência de sucesso da família. Claro que não foi fácil perdoar. Foram anos de humilhação, de me sentir pequena, de questionar meu próprio valor.
Mas sabe o que eu aprendi nesse processo todo? Que eu nunca precisei da aprovação deles para ser bem-sucedida. O sucesso real não vem de provar nada para ninguém. Vem de se manter fiel aos seus sonhos, mesmo quando todo mundo ao seu redor diz que você está errada. Hoje, quando olho para trás, agradeço por eles terem me excluído daquela viagem. Porque foi exatamente isso que me deu a oportunidade de mostrar quem eu realmente sou. Às vezes, as maiores decepções da vida são apenas o universo nos preparando para as maiores vitórias. E para vocês que estão me assistindo e talvez passando por algo parecido, não desistam dos seus sonhos por causa da opinião dos outros, nem mesmo da sua própria família. Porque no final das contas, a única aprovação que você realmente precisa é a sua própria. E quando você conquista isso, acreditem em mim, nada mais pode te derrubar. Minha família pode ter mudado, mas eu aprendi algo muito mais valioso. Eu sou suficiente, com ou sem eles.